E aí, meus grandes amigos e amigas pescadores, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, o vosso ponto de encontro para tudo sobre pesca esportiva e, claro, os prognósticos que vos deixam sempre um passo à frente da peixarada. Eu sou o vosso parceiro de pescaria e especialista em águas pantaneiras, e hoje vamos mergulhar fundo no que realmente importa: o prognóstico de pesca para uma das semanas mais dinâmicas e intrigantes do nosso amado Pantanal. Estamos falando do período de 13 a 19 de outubro de 2025. Uma semana que, de acordo com as minhas análises e a experiência de muitos anos, promete reviravoltas e surpresas nas águas, e que por isso mesmo exige de nós uma atenção redobrada e uma estratégia bem definida. Preparem-se para desvendar os segredos que a natureza nos reserva, aprender as melhores táticas para cada espécie e entender como a mãe natureza vai ditar o ritmo do nosso sucesso neste paraíso da pesca. Agora, vocês devem estar se perguntando: mas por que esta semana de outubro será tão especial, meu amigo? Pois bem, meus companheiros, ela marca uma fase de transição absolutamente fascinante. Estamos no finzinho da longa e, por vezes, desafiadora estação de seca, e no limiar das primeiras chuvas mais significativas que anunciam a tão esperada estação da cheia, que, como sabemos, começa justamente em outubro. Isso significa, amigos, que todo o ecossistema pantaneiro está em plena transformação, e os peixes, claro, sentem cada mínima alteração nesse ambiente. A temperatura da água está em ascensão constante, o nível dos rios começa a dar os seus primeiros sinais de elevação, e para completar, a fascinante lua minguante vai nos guiar durante a maior parte deste período. Ou seja, é uma semana de gigantescas oportunidades para nós, pescadores, especialmente para aqueles que souberem interpretar os sinais da natureza e ajustar suas táticas rapidamente. A flexibilidade será a vossa melhor amiga. Vamos então ao que realmente interessa e pelo qual vocês vieram. Quais espécies de peixes estarão mais ativas nestas condições e, mais importante, como podemos capturá-las com sucesso? Baseado em anos de experiência e nas informações que colhemos sobre a transição para a estação chuvosa no Pantanal, onde a pesca é legalmente permitida até o final de outubro, selecionei 3 ícones absolutos do nosso Pantanal para serem os protagonistas da nossa pescaria desta semana: o pintado, o pacu e o dourado. Começando pelo nosso majestoso pintado e sua prima, a caxara, ou surubim, ambos peixes de couro que são um verdadeiro troféu para qualquer pescador. Onde, meus amigos, devemos procurar esses senhores do fundo nesta semana peculiar? Com o aumento gradual das temperaturas e o início das subidas dos rios, esses peixes de couro, que são habitantes do fundo, tendem a se movimentar muito mais em busca de novos territórios de caça e, claro, de alimento. Minha dica é: procurem-nos nas águas mais profundas, em fundos de poços naturais dos rios e, crucialmente, em trechos com bastante estrutura submersa, como grandes troncos caídos, galhadas densas ou barrancos com tocas e reentrâncias. As bocas de corichos e os lagos que estão começando a se reconectar aos rios principais também se tornam pontos extremamente quentes, pois ali a correnteza, mesmo que suave, traz uma vasta quantidade de alimento para eles. Para a isca, meus amigos, a velha e boa tuvira ainda é imbatível, assim como pequenos peixes de fundo, como o jejum ou lambari vivo. A vitalidade da isca faz toda a diferença. Em termos de equipamento, usem varas de ação média a pesada, que vos deem a força necessária para brigar com um pintado grande, e molinetes ou carretilhas robustos, com linha multifilamento de 30 a 50 libras. As chumbadas devem ser pesadas o suficiente para manter a isca no fundo, mesmo com alguma correnteza. A pesca de rodada noturna ou no início da manhã, quando a luz é mais suave, pode ser a chave do sucesso para esses gigantes. Em seguida, temos o pacu, carinhosamente conhecido como o boi do rio, famoso pela sua força impressionante e pela briga espetacular que oferece.
Onde encontrá-los nesta época de transição? Com as primeiras chuvas mais consistentes e o aumento da umidade no ar, frutos e sementes das árvores ribeirinhas começam a cair nas águas, e o pacu, que é um exímio comedor de vegetais, fica à espreita, pronto para um banquete. Busquem-nos em beiradas de barrancos, onde há vegetação densa, sob as copas das árvores frutíferas que margeiam os rios, e especialmente em remansos de baías e poços mais calmos. A entrada de água nova trazida pelas chuvas também pode atraí-los para as margens em busca de alimento arrastado pela enxurrada. Para a isca, a receita é clássica e infalível para o pacu. Frutas da região, como a bocaiúva ou o tucum, ou bolinhos de massa caseiros com essência de frutas e um toque de queijo. Usem varas de bambu ou varas mais leves, de até 20 libras, com molinete e anzóis afiados, que são ideais para a boca peculiar do pacu. A pescaria de batida, onde a isca é apresentada delicadamente próximo à vegetação, ou arremessos precisos nessas áreas, é incrivelmente produtiva. E para fechar o nosso trio com chave de ouro, o nosso eterno rei do rio, o dourado, um peixe de beleza estonteante, com escamas douradas que brilham ao sol, e uma força incomparável que faz qualquer linha esticar ao máximo. Com o aumento da temperatura da água e o começo da elevação dos rios, o dourado se torna ainda mais ativo e agressivo. Ele é um predador oportunista e estará caçando ativamente, aproveitando as novas condições. Procurem-no em corredeiras e nas confluências de rios e corichos, onde a turbulência da água cria um ambiente perfeito para emboscadas. Rebojos e áreas próximas a estruturas que quebram a correnteza também são pontos quentes, pois ali ele fica à espreita de suas presas. A entrada de águas novas e, por vezes, um pouco mais turvas, pode desorientar peixes menores, levando o dourado a caçar nas margens. Para o dourado, o spinning com iscas artificiais de superfície ou de meia água, como plugs de hélice, jigs de cores vibrantes e colheres, é a tática mais emocionante e que rende as capturas mais espetaculares. Iscas naturais como tuvira-viva também são extremamente eficazes e por vezes mais seletivas para os exemplares maiores. Utilizem varas de 15 a 40 libras, com carretilhas de alta velocidade de recolhimento, que são absolutamente essenciais para domar este gigante que pula e briga como poucos. E por favor, meus amigos, com o dourado, sempre pratiquem o pesque e solte. Ele merece ser preservado para as futuras gerações de pescadores. Agora, vamos à nossa análise das condições ambientais gerais, que formam a espinha dorsal de todo o nosso prognóstico. Entender esses fatores é como ter um mapa do tesouro na mão. Primeiro, vamos falar da nossa velha amiga, Ásia. Previsão do tempo para o Pantanal, abrangendo de 13 a 19 de outubro de 2025. Meus amigos, como já mencionei, estamos entrando naquela fase de transição climática, onde o clima pantaneiro começa a mostrar sua face mais úmida e instável. Temperatura do ar. Preparem-se para dias quentes, típicos do início do verão. As máximas podem variar entre 32 e 35 graus Celsius, o que mantém o ambiente bastante abafado. As noites, por outro lado, prometem ser um pouco mais amenas, com mínimas entre 22 e 25 graus Celsius, o que pode propiciar uma pescaria noturna mais agradável e produtiva para algumas espécies. Esse calor intenso vai manter os peixes mais ativos metabolicamente, mas também pode deixá-los mais seletivos e profundos durante o pico do sol, buscando as camadas de água mais frescas. Pressão atmosférica. Começaremos a semana com uma pressão atmosférica relativamente estável, o que, em geral, é um bom sinal. No entanto, meus amigos, espere por flutuações significativas à medida que a semana avança. Com a entrada das massas de ar úmido e as primeiras frentes de chuva, teremos quedas e subidas na pressão, o que pode deixar o peixe um pouco arisco, manhoso e menos propenso a se alimentar em alguns momentos. Fiquem sempre de olho no barômetro do vosso equipamento
pois ele é um excelente indicador do humor dos peixes. Vento. Os ventos serão predominantemente de leste a nordeste, com uma intensidade geralmente moderada, variando entre 15 e 25 km por hora. Um vento constante, nesta faixa, ajuda a oxigenar a água e a criar pequenas ondas que desorientam os peixes forrageiros, tornando-os mais vulneráveis aos predadores. Contudo, com a chegada das chuvas mais fortes, podem ocorrer rajadas mais intensas, especialmente antes das tempestades. Um vento forte demais pode dificultar bastante a apresentação da isca e o controle da embarcação, então fiquem atentos à segurança. Precipitação. A semana começa com a expectativa de pancadas de chuva isoladas, típicas do início da estação. No entanto, a tendência é de um aumento gradual da nebulosidade e, consequentemente, da chance de chuvas mais fortes e persistentes, especialmente a partir da metade da semana. As primeiras chuvas podem turvar um pouco a água e, ao mesmo tempo, trazer uma enxurrada de alimento para os rios, o que, inicialmente, pode agitar o comportamento dos peixes e levá-los a um frenesi alimentar. Agora, a temperatura da água. Este é um fator vital, meus amigos. Com o calor intenso do ar e as primeiras chuvas mais significativas, a temperatura da água nos rios pantaneiros estará convidativa e bastante agradável para os peixes, variando entre 26 e 29 graus Celsius. Essa faixa de temperatura é considerada excelente para o metabolismo da maioria das espécies de água doce que habitam o Pantanal, mantendo-os ativos, com bom apetite e em plena forma. Além disso, um ponto importantíssimo: os níveis dos rios começarão a subir lentamente, e essa elevação, mesmo que pequena no início, é um fator que influencia diretamente a busca por alimento e a dispersão dos peixes para novas áreas alagadas que começam a se formar. E a nossa amiga, fase da lua? Que influência ela terá na nossa pescaria? Para esta semana, de 13 a 19 de outubro de 2025, teremos a transição da lua minguante para a lua nova. A lua minguante, que começa oficialmente no dia 13 de outubro, às 15 horas e 12 minutos, é geralmente associada, por muitos pescadores, a um período de atividade mais discreta para algumas espécies, pois a luminosidade noturna diminui gradativamente. No entanto, à medida que nos aproximamos da lua nova, que será no dia 21 de outubro, muitos pescadores relatam um aumento na atividade predatória, especialmente de peixes de fundo e noturnos. A menor luminosidade pode fazer com que esses peixes se sintam mais seguros para caçar em águas mais rasas e durante períodos mais longos. É um período de renovação, de limpeza das energias, e a natureza se adapta, e nós, pescadores, devemos nos adaptar com ela. E por fim, a atividade geral da pesca no Pantanal para esta época do ano. Meus amigos, outubro é, de fato, um mês de transição e de grande expectativa. Ele representa o último suspiro da pesca legalizada antes do tão importante defeso da piracema, que começa pontualmente em novembro para garantir a reprodução e a preservação das espécies. Muitos peixes ainda estarão concentrados nos leitos dos rios e nas lagoas remanescentes da seca, mas com as primeiras chuvas, eles começam a se espalhar gradualmente e a se preparar para o período de desova. Espécies como o pintado e o pacu ainda oferecem boa pescaria, e o dourado, com a água mais quente e mais oxigenada, estará bem ativo, proporcionando brigas memoráveis. No entanto, fiquem muito atentos, pois a chegada das chuvas pode tornar o comportamento dos peixes mais errático e imprevisível, exigindo de vocês, pescadores, uma boa dose de adaptação, paciência e muita persistência. Chegou a hora do nosso momento mais esperado: o prognóstico. Dia a dia. Anotem tudo aí, meus amigos, e preparem a vossa estratégia. Segunda-feira, 13 de outubro. Este dia marca o início da lua minguante.
O clima será quente e úmido, com uma pressão atmosférica relativamente estável pela manhã, o que favorece o início da pescaria. Contudo, fiquem atentos a uma leve queda de pressão à tarde, que pode deixar os peixes um pouco mais cautelosos. A água está morna e o rio começa a subir muito lentamente, sinalizando o início de novos movimentos. Cleva. Bom a regular. Os peixes de fundo, como pintados e cacharas, podem estar mais ativos no início do dia e ao entardecer, quando a luz é mais fraca. Terça-feira, 14 de outubro. Teremos um dia de sol forte e muito calor, com um aumento perceptível da umidade no ar. Há uma boa chance de pancadas de chuva e tempestades isoladas no final da tarde, o que causará uma queda acentuada na pressão atmosférica. Cleva. Regular a caprichoso. Os peixes podem sentir a iminência da mudança do tempo e ficar um pouco manhosos e menos propensos a se alimentar antes da chuva forte. No entanto, observem: pós-chuva, pode haver um breve, mas intenso, pico de atividade, pois os peixes aproveitam o alimento novo e a água mais oxigenada. Quarta-feira, 15 de outubro. O tempo se acalma um pouco após as chuvas do dia anterior, trazendo um alívio temporário. Teremos sol entre nuvens, com temperaturas ainda elevadas, mas a pressão atmosférica em leve recuperação, o que é um bom sinal para os peixes. O vento estará moderado, predominantemente de leste. Cleva. Bom. A estabilização pós-chuva pode incentivar os peixes a se alimentar novamente e com mais voracidade. Busquem as áreas que receberam água nova e onde a correnteza trouxe alimento. Quinta-feira, 16 de outubro. A nebulosidade aumenta novamente, prenunciando mais um período de instabilidade. Com isso, há uma maior chance de chuvas leves e esparsas ao longo do dia. A pressão atmosférica começa a cair suavemente mais uma vez, um alerta para o pescador. O vento estará de nordeste. Cleva. Médio a caprichoso. Peixes podem estar ativos em períodos curtos e intermitentes, intercalados com momentos de inatividade. A persistência e a mudança de pontos de pesca serão a chave para o sucesso. Sexta-feira, 17 de outubro. Esperem por chuvas mais distribuídas e, possivelmente, de intensidade moderada em várias regiões do Pantanal. As temperaturas permanecem altas e a umidade também, mantendo o ambiente abafado. A pressão continua em baixa, indicando um período de tempo fechado. Cleva. Caprichoso. A água pode turvar significativamente em alguns pontos, dificultando a visibilidade dos peixes. Foquem em pontos onde a água esteja mais clara e com boa oxigenação, como nas confluências de rios. Tapu. Sábado, 18 de outubro. Este será um dia de céu predominantemente encoberto e alta probabilidade de chuvas fortes, talvez até tempestades localizadas em diversas áreas. Haverá uma grande queda na pressão atmosférica, um fator que desfavorece a atividade dos peixes. Este é um dia que exige muita cautela e atenção redobrada. Cleva. Fraco a praticamente ausente. O ambiente estará muito instável, e a segurança deve vir em primeiro lugar. Se decidirem pescar, procurem sempre abrigos seguros e estejam preparados para recolher o equipamento rapidamente. Domingo, 19 de outubro. O tempo deve começar a clarear gradualmente após as tempestades do dia anterior, com o sol aparecendo entre as nuvens, trazendo um pouco de otimismo. A pressão atmosférica começa a se recuperar lentamente, um bom sinal para o final de semana. Os rios terão subido um pouco mais devido às chuvas, e a água pode estar mais turva. Cleva. Médio. A melhora das condições pós-tempestade pode ativar os peixes, especialmente em áreas de remanso e bocas de corichos, onde a água turva começa a se assentar e o alimento se concentra. Estejam prontos para a ação. E é isso, meus grandes amigos e companheiros de aventura.
Um prognóstico detalhado e preparado com todo o carinho para vocês aproveitarem ao máximo esta semana no Pantanal. Lembrem-se sempre, a pesca não é apenas uma atividade, é uma arte, uma paixão, e a natureza, a nossa maior e mais sábia mestra. Adaptem-se às condições, observem cada sinal que o rio vos dá, e acima de tudo, respeitem profundamente os nossos rios, a nossa fauna e todas as regulamentações de pesca. Desejo a todos vocês, de coração, nem rabo, nem escama. Que as vossas linhas estejam sempre esticadas, que as fisgadas sejam emocionantes e que a alegria de cada captura preencha as vossas almas de pescadores. Se gostaram do vídeo, se as dicas foram úteis, não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar este vídeo com todos os amigos pescadores e, claro, se inscrever no canal para não perderem nenhuma dica valiosa ou prognóstico que preparamos com tanto carinho. E para estimular a nossa conversa e fortalecer a nossa comunidade, me contem nos comentários. Quais são os vossos planos de pesca para esta semana? Já pescaram no Pantanal nesta época de transição entre a seca e a cheia? Qual foi o vosso maior desafio ou a vossa maior alegria em uma pescaria pantaneira? A vossa experiência enriquece a nossa comunidade e ajuda outros pescadores. Um abraço apertado e até a próxima aventura nas águas.